Em nosso programa de hoje, vamos trafegar pela interseção entre os campos da academia, envolvendo matemática e história, da religião e dos movimentos sociais. Como é possível atuar nessas diferentes áreas sem perder o foco e, mais do que tudo, fazendo com que elas tenham uma confluência harmônica e positiva? Eu optei por estudar na minha monografia, fazer uma análise, de uma fonte que eu achei que me demonstra um quadro de pessoas, é um material da Santa Casa, um hospital de pessoas pobres. Para esse período você tem, a única fonte que você tem que se diz explicitamente a cor das pessoas, são os processos crimes, no qual esses historiadores que me formaram revolucionaram praticamente a historiografia, fazendo uso desses processos. E eu pude encontrar outros materiais da Santa Casa que, no mesmo período, falam a cor dessas pessoas. E dentro desse material eu encontrei um número muito grande de mulheres, porque são registros das pessoas que utilizavam aquele espaço da Santa Casa. Tem vários, aí nesse fundo a gente pode encontrar vários tipos de material, em relação ao orfanato, ao hospital, aos cemitérios também. Então, em meio a essa gama de material que eu encontrei essas fontes que falam sobre a cor das pessoas, não é uma fonte diretamente produzida pelas pessoas, mas essa fonte me dá um panorama demográfico daquela sociedade naquele período, da presença dessas pessoas. Então eu posso cruzar a fonte com ela mesma, e futuramente eu posso cruzar essa fonte com outras fontes que já foram utilizadas na historiografia, como processos, como imprensa negra, para acompanhar como que essas pessoas que estavam nessas condições estão fazendo esse debate público. Nossa convidada de hoje tem uma trajetória rica e singular. Nascida no bairro do Garajaú e criada em Jabaquara, na cidade de São Paulo, enfrentou as dificuldades associadas à falta de recursos econômicos, mas conseguiu formar-se em matemática pela Unesp. Mudou-se então para Rio Claro, no interior, onde atuou como professora de um cursinho popular. Ao mesmo tempo, iniciou-se no candomblé, tornando-se iaô pelo Ileaxé Omo Oiá Bagan Odé Ibó. Envolveu-se no movimento em favor de cotas raciais, como parte do DCE Helenina Rezende, que se tornou vitorioso em 2013. A partir daí, percebeu que sua vocação não eram exatamente as ciências sociais, o que a levou ao bacharelado em História pela Unicamp, onde se envolveu com o núcleo de consciência negra e, novamente, com a luta pelas cotas raciais, conquista consolidada em 2017. Depois de se formar no ano seguinte, ingressou no mestrado em História Social na mesma instituição, onde tem realizado pesquisas sobre história das mulheres negras, racismo, gênero e mercado de trabalho. Vamos conversar com a acadêmica, militante e iaô, Taína Silva Santos. Taína, é um prazer enorme recebê-la no nosso Cultura em Resenha para compartilhar com a nossa audiência o exemplo que você representa em termos de superação, resistência e compromisso com as causas de raça e gênero. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Muito feliz, com esse reencontro, mesmo que virtualmente. Já tive o prazer de conhecê-los através de histórias, sobre as lutas do nosso povo, tanto você como o Filó. O Filó é uma pessoa que eu tive a oportunidade e a honra de conhecer pessoalmente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada. No seu resumo biográfico, você diz que você é a cara e o ouvido de seu pai e a determinação de sua mãe. Fala para a gente sobre isso. Bom, eu sou, como você apresentou, eu sou nascida e criada na Zona Sul de São Paulo, no Grajaú, morei no Jabaquara, mas enfim, a maior parte da minha infância eu vivi ali e cresci num ambiente de muita música. Meu pai e minha mãe, eles se conheceram num clube negro, numa festa que era dada, uma festa negra que era dada em São Paulo, no Clube Holmes. Esse clube existe até hoje, mas não existem mais essas festas lá. Essas festas pretas que tinham, enfim, nos anos 80. O clube era o aristocrata? Eu não lembro, eu sei que no Clube Holmes eles se conheceram, essa história que a minha mãe fala. E a minha casa sempre teve muita música, Minha mãe gosta muito de dançar samba rock, meu pai é baterista de escola de samba, já, enfim, passou por várias escolas aqui em São Paulo, e eu cresci com muito amor a essa forma de expressão, essa maneira de se expressar.
Meu pai e minha mãe, por mais que eles tenham essa sociabilidade negra, né, não eram militantes, nesses termos escritos senso que a gente conhece, mas eu acho que foi através da cultura, né, que eu tive acesso dentro da minha casa, das músicas, enfim, das histórias, das vivências, que de alguma maneira também eles foram fundamentais para o meu letramento racial, para a minha elaboração enquanto uma mulher negra, até da minha subjetividade. E eu sou a cara do meu pai, de fato, eu pareço muito com meu pai, né? Enfim, uma cópia, um pouco. Acho que não sou totalmente igual, mas eu pareço, lembro muito meu pai. Mas também tem muitas características da minha mãe, acho que a determinação é uma delas, né? Então eu acho importante me ver dessa forma também. Mas você diz que você é a cara e o ouvido do seu pai. Ele educou meu ouvido para nossas músicas, né? Enfim, eu acho que a música ela é muito rica, né? Porque além das memórias, dos lugares que elas afetam você, das memórias que elas trazem, é uma coisa da experiência negra que ela passa, né? É isso. Eu escutei, meu pai escutava, eu escutei, eu me identifiquei com aquilo, que eu acho mais importante, né? O samba, o jazz, o blues, eu escutei rap dentro da minha casa, que não, né, levado pelo meu pai, e me identifiquei com toda essa linguagem, né? Enfim, mesmo com as músicas que não tinham nem letra, né? Que são nossas músicas instrumentais, jazz, blues, enfim, tudo isso. Então, eu acho que foi uma contribuição importante do meu pai na minha formação. Acho que essa educação, por meio o samba, né? Por meio desses compartilhamentos. E você mencionou um subgênero que não é identificado dessa maneira fora de São Paulo, normalmente, que é o samba rock. Samba rock. Eu me lembro que uma Sim. vez em Salvador fui a uma festa na Cidade Baixa, particularmente quase num barco, e era de black music. Eles estavam tocando outra coisa quando vamos começar a black music. Entrou com samba rock. A black music era o samba rock e o rap. Samba rock é incrível, eu acho que é um estilo muito nosso, né? E é um estilo da cultura negra de São Paulo, né? Enfim, tem grandes ícones para mim que não são daqui, que contribuíram, acho que revolucionaram a música e deram caminho para isso. Jorge Ben, sou fã desse cara. Acho que são músicas também que eu escuto desde muito pequena, mas conforme eu fui crescendo, fui me identificando ainda mais com o sentimento, com as histórias, né? Beto também é um gênero dele. São muitos, então eu dentro da minha casa eu sempre vi minha mãe dançar, né? Tipo, era comum tocar no rádio, a minha mãe dançar, e quando eu era pequena ela também me ensinar a fazer aquilo. E conforme eu fui crescendo, a gente não tem essa dimensão quando a gente está muito inserido no núcleo familiar e etc e tal, quando a gente cresce muito ligado a essas referências, ao nosso bairro, etc e tal. Conforme eu fui circulando, eu fui percebendo o quanto isso era importante, enquanto famílias como a minha, né, acho que várias, a de vocês, são guardiãs também, né, de coisas que são muito ricas e que são muito bonitas. Eu acho que a gente precisa preservar e valorizar isso muito, como uma coisa tão importante na nossa formação quanto uma graduação, um mestrado, um doutorado, né? Eu acho que isso forma a gente enquanto pessoas negras, e é fundamental. As pessoas falam muito de falta de referencial, né? Enfim, lembro de quando eu ter entrado na faculdade, lembro de pessoas negras com outro processo de identificação racial, talvez diferente do meu, mas dizer isso, né? Enfim, falta de referenciais negros. Eu não sei se de fato nós temos falta de referenciais negros. Eu acho que nós precisamos sensibilizar o nosso olhar para poder ver outros referenciais, né? Que às vezes essa colonização, a forma que o racismo nos cega, não nos permite valorizar esses conhecimentos quanto
importantes a ponto de serem referenciais para nós, né? Por isso que eu falo que o ouvido que eu herdei do meu pai é um referencial importante para mim. Conforme o tempo passou, isso se tornou mais forte. A determinação da minha mãe é um referencial importante para mim, porque nós nos inspiramos em uma tradição de histórias de luta e de resistência que trazem sempre para o centro das narrativas grandes figuras heróicas, né? Mas existem pessoas comuns, né, que fazem atos, não sei se heróicos, se isso cabe para a gente ou para qualquer outra pessoa, porque nós estamos falando de contradição e de vivências. Eu acho que a música também ela tem esse lugar, então por isso que é bonito as histórias das pessoas e da vida que ela traz ali, mas pessoas que têm contribuições fundamentais para nosso desenvolvimento, né? É muito engraçado, porque dentro da nossa comunidade, por exemplo, né, não existe um acordo entre as mulheres negras, principalmente, de que os filhos, a educação dos filhos precisa ser um investimento para que as famílias tenham uma vida melhor. Mas, se a gente olhar de maneira geral, isso é uma prática de famílias negras, principalmente de mães negras, né, investir nos filhos. Então, isso não é político, isso não serve para inspirar também os nossos referenciais de ação política, de resistência, né? Enfim, é isso. Agora, você menciona também nos seus dados biográficos, digamos, que foi um professor, você não sabia ainda, já estava na escola fundamental, e você não sabia que haveria oportunidade para uma pessoa, um jovem de uma família pobre, entrar na universidade, que foi o professor que veio falar da existência das universidades públicas. Como é que foi isso? Eu venho de uma família muito humilde, da cidade de São Paulo, minha mãe de Minas, meu pai de São Paulo. Sempre tive muito incentivo para estudar, pelo fato da minha mãe achar que eu não deveria fazer a mesma coisa que ela fazia enquanto trabalho, que é uma profissão muito digna, mas ainda é uma profissão muito explorada e violenta, né, para as nossas mulheres, para as mulheres negras no nosso país, que é o trabalho doméstico. Então, eu sempre fui incentivada a estudar para ter outras oportunidades, além dessa, que é muitas vezes é a única oportunidade, uma das poucas oportunidades que mulheres negras têm no mercado de trabalho. Sempre tive muita vontade de estudar, mas ainda aquilo parecia algo um pouco distante, pelo fato da minha família não ser uma família que tinha condições financeiras para poder pagar bons cursos de faculdade, né? Então, na minha cabeça, o que existia era isso, eram as faculdades particulares. E aí eu lembro que na escola, né, eu tinha um bom desempenho na escola, eu lembro de um professor de geografia que eu tive, o professor Rafael, que um dia ele me chamou a atenção, se eu tinha vontade de fazer faculdade, eu falei que sim, só que eu não sabia como, né, como que eu ia fazer aquilo, eu estava no ensino médio. E ele me falou que ele tinha estudado numa universidade pública, que se chamava Unesp, que não precisava pagar, que você precisava fazer um cursinho, né, um preparatório para fazer esse vestibular e você teria a possibilidade de ingressar. Prontamente eu falei com a minha mãe, a gente fizemos, enfim, vários processos seletivos para ganhar bolsa em cursinhos em São Paulo, cursinhos famosos, mas ainda assim a mensalidade era muito alta e eu tive a oportunidade de entrar em cursinhos populares e ingressar na universidade pública. Uma das coisas que nos impressionam também, que chamam a atenção na sua trajetória, é o lado religioso. Mas nós vamos voltar a esse tema no segundo bloco. E a religião, Taina, como é que entrou na sua vida? A forma que a religião ela se faz presente, acho que faz presente na minha vida, é muito impressionante para mim. Eu ainda me impressiono com essa magia, né, que essa religião proporciona para nós. Mas eu tive a oportunidade de conhecê-la por meio de saber da existência das músicas, das referências que tinha no samba, etc. e tal. Mas eu nunca tive a oportunidade de vivenciar uma experiência religiosa, né, tanto no candomblé quanto na Umbanda, antes da minha adolescência. E, enfim, eu era uma pessoa ateia, né? Não por uma falta de fé natural, mas eu acho que pelas coisas que a vida
coloca, né, para uma pessoa negra, é difícil acreditar numa religião, que no caso estava mais próximo de minha religião cristã, de que existia um fundamento naquilo, né? Como que um Deus ele pode permitir tanto sofrimento, tanta... Enfim, para mim não fazia sentido, né? Uma religião que baseou a escravidão, apoiou, legitimou, criou mecanismos para fazer isso algo viável, para mim não era muito palatável. E aí, nesse momento, eu conheci, por meio do estudo, né, a história de um reino chamado Queto. Me impressionou muito essa história, porque era um reino que ele tinha sumido devido às guerras internas do continente africano, e os historiadores, antropólogos, eles vinham para o Brasil estudar as heranças desse reino a partir do candomblé. E aí, quando eu vi aquilo em termos históricos, eu achei muito interessante. Eu falei, essas pessoas... O Oxóssi de fato existiu, era o ancestral mais antigo do povo, né? Xangô de fato existiu, esse lugar existe até hoje. E eu quis ir conhecer a região. E na primeira vez que eu fui, eu já sofri um impacto muito forte e já me aproximei de uma maneira mais incisiva. Acho que uns 6 anos depois eu me iniciei. Fui iniciada no Ileacel Moiabagão da Ibó, como você já mencionou, pela dona Eleonora Joiá, que morreu recentemente devido a complicações do Covid-19, uma grande perda para a nossa comunidade, para Yansan e Oxóssi. Eu sofri de Yansan com Oxóssi, então, para mim, foi uma das experiências mais incríveis, não só em termos espirituais, mas observar e entender o candomblé nas suas vivências possíveis, no termo na possibilidade de conhecer histórias que a gente não tem acesso, né? Que a gente não tem essa facilidade de poder conhecer, enfim, vivenciar isso no dia a dia. E outras coisas que também passaram a fazer mais sentido para mim a partir da vivência, né? Eu acho que o candomblé, ele me fez entender muito mais os hábitos, a cultura da minha própria família, que não é uma família de pessoas candomblecistas, mas é uma família negra, né? Que enfim, existem tradições existem os fundamentos religiosos, mas existem tradições do nosso povo que ficaram guardadas dentro da religião. Então, eu acho que, enfim, foi uma das experiências mais me senti mais, acho que no dia que da minha saída, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu acho que não teve outro dia que eu me senti tão feliz assim. E as oportunidades que esse espaço me proporciona também são impagáveis. Agora, você é iniciada em Odé e Oiá. Né? Oiá com Odé, ao contrário. Oiá e Odé. Isso. Pode explicar para nós o significado dessas tradições? Bom, sou iniciada para Yansan, sou filha de Yansan, meu pai é Oxóssi, né? Isso carrega esses 2 orixás. Yansan é um orixá conhecido, enfim. A história de Yansan acho que é muito forte também, né? Como essa história sobreviveu, toda uma tradição, e não só todo um tempo, as tradições, enfim, os elementos, os significados sobreviveram todas essas adversidades, mas não só nos termos da religião em si, mas como isso no nosso cotidiano, essas questões são presentes, assim. Yansan, para mim, se eu for explicar, é tudo, né? Para mim, a minha energia vital, enfim, a coragem, o ímpeto, né? É a paixão. Yansan, eu acho que é isso, eu definiria assim. Mas existem coisas que eu acho que fazem parte da força mesmo dessa figura, né? Que é muito também aclamada por ser um símbolo de força feminino, né? Yansan, ela é vista, enfim, tanto dentro quanto fora da religião, por um bastião dessa força ancestral, né? De mulheres negras. Mas eu acho que tem coisas tão singelas que fazem parte da história desse orixá que também demonstram a força dessa divindade, dessa deusa, que é, por exemplo, a acarajé. Eu, na faculdade, por exemplo, fui ter acesso a histórias de mulheres, né, que vendiam bolinhos, comidas, alimentos nas grandes capitais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, algumas regiões de São Paulo, nas grandes cidades do século XVIII, XIX, e com esse dinheiro elas compravam as suas próprias alforrias,
Aí eu fui ver o que elas vendiam, né? Com o tempo eu fui tendo acesso a essas... a essa história de uma maneira mais profunda. E eram bolinhos, enfim, eram amuletos, etc e tal. E a minha mãe de santo que me iniciou, ela era uma baiana de acarajé. E conforme eu fui enfim, me aproximando do terreiro, né, que eu me tornei filha, eu fui sabendo mais a história desse bolinho e naturalmente soube que ele fazia parte dessa tradição de venda, né? Ele foi o meio pelo qual muitas mulheres conquistaram a alforria sua, as próprias alforrias e das próprias famílias, né? E sobreviverem até hoje é fonte de sustento para muitas mulheres negras que são baianas de acarajé. E essa história, para mim, diz muito sobre a força desse orixá, né? Yansan. Sobre, além acho que da continuidade da tradição por meio da comida desse santo, né, que tem o seu fundamento religioso dentro do terreiro, mas fora do terreiro, todo mundo sabe o que é um acarajé. E Yansan é inesquecível para mim. Acho que a presença de Yansan, quem teve a oportunidade já de sentir, não esquece, é marcante. E da mesma forma que isso é marcante na história do nosso país, essa comida. Todo lugar que você vai tem uma acarajé, tem uma baiana, é uma comida que, enfim, a trancos e barrancos, a despeito das dificuldades, sobreviveu e se impõe na nossa cultura de uma maneira muito interessante, né? Eu acho que é a força de Yansan também. Eu acho que a gente pode pensar a partir dessa imagem, né, de uma baiana de acarajé, da resiliência, da resistência, né, da ancestralidade daquela prática, né. Eu passei a conviver com a minha mãe de santo, que era baiana, e com outras baianas, né. E aí ela começava, né, a explicar, em alguns momentos ela falava algumas coisas sobre a prática, né. E aí, uma vez eu lembro ela falando como que você tira o ar da massa do acarajé, que você tem que ficar mexendo aquilo com uma colher de pau. E aí, quando você vê uma baiana, às vezes, nas barracas de acarajé, você vê elas fazendo aquilo. Você não sabe o que aquilo... Você não tem ideia do que aquilo significa, mas aquilo é uma tradição ali, é um conhecimento que está na produção desse alimento, enfim. Aí, cada ato, além do acarajé em si, os atos ali em torno daquilo, para mim, é muito impressionante. Eu me impressiono ainda com a minha religião. Por mais que eu seja iniciada, é ainda uma coisa que me causa muito a sensação de entusiasmo, né? Sempre tem uma novidade, eu acho que é isso. Eu não sei definir para você Yansan, né? Eu acho que tem o apego, o Oxóssi é um guerreiro, é um caçador destemido, né? Mas eu acho que falar o que isso significa para mim, como isso me movimenta, talvez pode ajudar, melhor do que uma definição, pode ajudar outras pessoas a olhar para as próprias vidas e sentir a presença dessas energias, né? Eu sinto Oiá a todo momento, a força desse orixá na minha vida, a presença é impressionante. Fui iniciada por uma mulher de Oiá também, uma mulher que marcou muito a minha vida. De Oiá com Oxóssi como eu. Agora, o que levou você a se mudar da capital, São Paulo, para o interior, para Rio Claro, no interior? Os estudos, né? Eu não tive... Na época eu prestei vestibular, eu não tinha ingressado na USP, não consegui ingressar, e isso, né, enfim. Não acho que é um problema, porque ter oportunidades é bom, mas é um desafio, né? Você sair da sua cidade para estudar. Tem pessoas que fazem isso interestados, né? Saem dos seus estados e vão para outro estudar, porque às vezes conseguem passar no vestibular em outro lugar e não nas suas próprias cidades. Isso aconteceu comigo. Às vezes não tem universidade pública também em algumas cidades, a gente sabe disso. Eu passei na Unesp e fui estudar lá, e aí eu me mudei para Rio Claro. Não fui feliz na minha escolha, mas também acho que tive a oportunidade de viver coisas bem importantes lá, que foram fundamentais para minhas escolhas futuras. Então, sou grata por essa experiência também. Foi lá que você começou a se envolver com a luta por políticas de ação afirmativa? Sim, foi lá que eu comecei a me envolver com a luta. Eu já tinha muito entusiasmo, porque quando eu fui fazer cursinho, o cursinho que eu pude ter acesso era um cursinho de educação popular para jovens
de baixa renda. Então, eu lembro de, quando eu estava lá estudando, levarem pessoas que foram torturadas na ditadura para dar palestra. Eles incentivavam muito a gente a ter essa participação política em manifestações, atos. É uma educação muito crítica, né, que a gente tinha lá nesse lugar. E eu lembro que eu senti uma gratidão também muito grande por ter tido essa oportunidade, por isso que eu me tornei professora de cursinho popular logo em seguida, que eu ingressei na universidade. Mas quando eu chego na universidade, enfim, eu acho que eu já estava mais aberta para esse ambiente também, para essa... Eu tinha vontade, né? Muita vontade de poder me envolver. Aquilo também me fascina bastante, me fascinava e me fascina ainda, eu acho, queria fazer parte daquilo. Eu me envolvi com a luta pelas ações afirmativas. Foi exatamente nesse processo de envolvimento nessas lutas que você percebeu que não se encaixava exatamente nas ciências exatas, que o seu negócio era ciências sociais e humanas e foi parar na história, não foi? Como é que foi isso? Eu sempre gostei muito de estudar para tudo, então eu passei as coisas que eu lia, que me interessava, né, que me ajudava a me compreender no mundo, a compreender a minha situação, a situação das outras pessoas. Não era o que... Na verdade, eu queria me dedicar mais para isso e menos para estudar cálculo, álgebra linear. Então, assim, em algum momento eu tive que fazer uma escolha, porque de fato eu percebi que eu não tinha a vontade. Eu tinha disciplina, eu tinha a responsabilidade, porque querendo ou não era um compromisso que eu tinha colocado, tinha uma expectativa da minha família em relação à minha formação também, mas eu não tinha paixão. E aí você me perguntou, né, sobre o IAL, acho que é isso também. A paixão movimenta, é a paixão que movimenta a gente para a vida. Eu não tinha isso com isso. Para mim estava muito difícil continuar, né? Enfim, eu estava querendo fazer uma coisa que tinha mais a ver com com o que eu sentia, né? Que eu sentia prazer de fazer. Eu sempre quis fazer história, mas eu não prestei no primeiro momento por um preconceito muito bobo que eu tinha na minha cabeça. Eu achava que, enfim, as minhas condições sociais não me permitiam fazer aquela escolha naquele momento. Eu tinha que buscar um curso de mais prestígio, né? Mas depois eu vi que isso tudo era uma mentira. O que importava era o que eu queria para minha vida em termos de realização pessoal. Fiz história, me formei em história, faço mestrado em história e estou feliz com isso. Acho que foi uma experiência também um caminho muito rico, né? Eu ganhei vários presentes, a história me deu vários presentes. E você procura devolver esses presentes no seu trabalho pela formação de jovens, pelo encaminhamento de carreiras, e a gente quer dar os parabéns novamente a você pelo que você tem feito, esperando que você prossiga aí. Você só está começando, na verdade, você tem muito caminho. Eu sou um bebê, né? Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, sempre é um prazer para mim poder reencontrá-los, espero reencontrá-los pessoalmente em breve, e é isso, muito obrigada.